Muito bem, então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bom, esse vídeo era um exemplo, né, de como fazer ciência. Eduardo era vou falar rapidamente a história, né? Eduardo era um funcionário, né, de uma construtora que teve atravessado um vergalhão, né, na sua cabeça. Essa reportagem passou no Fantástico, né, há algum tempo, talvez algum de vocês já tenham visto a reportagem. E depois que esse vergalhão atravessou a cabeça dele, então ele ficou ainda consciente, né? Ele conseguia conversar, ele conseguia enxergar, apesar de ter sofrido uma lesão cerebral muito forte, né? Quando ele foi para o hospital, os médicos, né, começaram a se perguntar por que ele ainda estava vivo. E consultando a literatura para esse tipo de caso, né, esse tipo de acidente, né, onde o lóbulo frontal direito foi afetado, esperava-se uma mudança no comportamento do Eduardo. Ele poderia ficar mais engraçado, ele poderia ficar mais agressivo. E isso baseado em um caso muito parecido também que ocorreu nos Estados Unidos, de uma pessoa que sofreu uma lesão muito parecida, ficou viva, mas teve alterações, né? Alterações de comportamento. Então, essa pessoa ficou muito mais violenta e não conseguia mais fazer amizades. Então, tudo isso afetava, né? Se esperava afetar também, no caso do Eduardo. Mas, depois de 2 anos, aconteceu algo surpreendente, né? Então, Eduardo ele estava normal, não tinha sofrido alterações no comportamento, na sua personalidade. Isso a família relatou, e aí os cientistas começaram a investigar, né? Por que Eduardo, né, nesse caso, contrariou uma coisa que era altamente esperada, né, na literatura, né, para esse tipo de lesão. E Eduardo hoje ele está sendo investigado, né? E hoje ele virou um objeto de pesquisa. E aquela teoria que já estava estabelecida há muito tempo, através de um caso, através de metodologia, enfim, ela hoje está abalada. É uma conclusão hoje que está abalada por conta desse novo caso. Então, essa questão que a gente apresentou na aula passada, né, nessa figurinha aí, e a natureza, ela apresenta novos fatos onde todo o ciclo de produção da ciência ele vai ter que ser refeito. Essa engrenagem ela vai continuar a girar a partir de novos fatos, a partir de novas percepções, a partir de novas incorporações de conhecimento na malha científica, né, do conhecimento. Então, isso é importante para que a ciência evolua, para que uma temática evolua. Então, sempre existe uma ponta solta, sempre existe algo novo que pode ser apresentado para que essa produção, esse ciclo de produção, ele gire novamente, né? E ao final a gente tem uma conclusão. Essa conclusão ela pode corroborar, né, com uma conclusão já existente, ou ela pode ampliar uma conclusão já existente, ou pode negar uma conclusão que era altamente esperada. Nesse caso, né, que foi esse caso aí do acidente do Eduardo. Então, você vê que esse tipo de lesão, né, era esperado, né, a mudança de comportamento, e não aconteceu, e daí se nega toda a conclusão, né, que era esperada, e aí você cria
um outro ciclo de produção, um novo ciclo de produção, para tentar explicar o porquê disso. Então, uma nova investigação científica para explicar o porquê. Então, esse era mais ou menos o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Eu vou passar depois o link e vocês assistem aí, né? É muito melhor ver as imagens do que eu falar aqui essa historinha para vocês. Mas, enfim, para a gente obter o que a gente procura muito, né, que é a qualidade internacional dos nossos achados, das nossas ideias, a gente tem alguns requerimentos, né, que a gente precisa seguir. Eu listei aqui quatro mais importantes aqui da qualidade internacional, para essa busca de qualidade internacional da divulgação dos nossos achados, que seria a novidade, né, nas conclusões, ou seja, isso nasce muito de um processo criativo, né? Toda a conclusão, ela recomenda-se, né, que seja inovadora, mas a conclusão ela também pode corroborar com uma conclusão já existente, né, ou ampliar uma conclusão já existente, como eu falei. Então, vocês podem procurar, né, como melhorar essa questão do processo criativo, porque esse processo criativo, ele vai nascer em função do que você encontrou na sua base empírica e também no conhecimento prévio. Então, são duas bases importantes para que você lance uma novidade na sua conclusão. É isso que a gente tem que procurar sempre. Bom, é muito raro a gente só lançar uma novidade em termos de conclusões baseado só na nossa base empírica. Isso acontece em alguns casos, principalmente na área médica, mas na nossa área é muito difícil, é muito menos aceitável você fazer uma pesquisa sem nenhum conhecimento prévio, lançar resultados, né, propor uma metodologia, lançar resultados e dali usar apenas aquela base para ter uma conclusão inovadora, né? Então, é muito raro, acontece, mas é raro. E a gente tem que procurar sempre, né, também a base do conhecimento prévio para dar segurança, sustentação a essa conclusão que requer inovação, assim, o que se espera quando a comunidade científica ela procura um paper, novidade, é isso que ela está procurando, ela está com sede de novidade, ela quer ver algo novo do que já existe. Então, pesquisas que corroboram, né, com conclusões já existentes, né, isso, enfim, só dá a certeza que esse é o caminho, mas não tem efetivamente nada novo. Então, é isso que a gente tem que procurar nos nossos estudos, que nasce de um processo criativo. Isso aí, sem dúvida nenhuma, com essas duas bases que eu falei, e a gente precisa procurar, né, mais técnicas, né, para despertar essa questão de criatividade, para que a gente consiga facilmente, né, extrair dos nossos resultados e dessa base também de conhecimento prévio, né, uma novidade, consiga enxergar claramente essa novidade. Então, é todo um processo criativo que a gente tem que buscar na nossa vida, com leituras, enfim, com também ferramentas aí para despertar essa questão da criatividade também. A metodologia robusta, isso aí é um dos pontos talvez mais importantes, né, de um artigo científico. Eu diria que os revisores, né, quando eles pegam um manuscrito para avaliar, talvez esse ponto é o mais importante, né, no processo de revisão, porque eles vão tentar identificar algum problema metodológico, porque em função de algum problema metodológico,
você tem resultados não confiáveis. E resultados não confiáveis geram também conclusões que são conclusões sem sustentação, né? Sem sustentação nessa base. Então, a metodologia robusta é um item obrigatório para a qualidade internacional. Então, a gente precisa estar bem alinhado e também conhecer, né, qual é hoje, né, o estado da arte com relação às técnicas e ferramentas que trabalham, né, dentro de uma temática, certo? Então, pode ser uma técnica estatística, pode ser um modelo matemático, pode ser uma ferramenta de geoprocessamento, pode ser uma análise nova em laboratório, um protocolo novo, né, para melhorar ou para diminuir os erros, né, numa estimativa de, sei lá, de clorofila A, de nitrito, nitrato em laboratório. Então, tudo isso a gente tem que buscar. Por quê? Porque se a gente passa batido pela fronteira, a gente não chega na fronteira e passa batido, né, pelas melhores técnicas, né, que existem na atualidade, a gente corre o risco de refazer todo o trabalho. Quando esse trabalho chegar lá nos revisores, eles vão identificar que aquela técnica é obsoleta ou que já existe uma técnica melhor, e vocês vão precisar refazer todo o trabalho, porque a metodologia é a base, né, de geração desses resultados. Então, é muito importante, né, que vocês prestem atenção no estado da arte com relação às técnicas e ferramentas utilizadas dentro da temática de vocês. O que é que há de melhor? A busca pelo que há de melhor, ela não deve parar nunca. Até durante o processo mesmo de elaboração da tese. Existem casos, pessoal, que em alguns casos você está trabalhando com uma temática tão inovadora, mas tão inovadora, que ao longo da dissertação ou da tese vai surgindo evolução, e você já adotou uma metodologia lá, e durante o trabalho surgiu uma ferramenta nova, uma coisa aprimorada. Nesses casos, né, a metodologia nova, ela tem que ser considerada, mas para discutir o teu resultado, né? Você pode explicar que durante, né, no manuscrito, que durante a construção do trabalho, essa ferramenta nova se apresentou, mas não teve como adotar em função pela fase, né, já do andamento do trabalho, já tem os resultados, então, mas ainda assim, ela deve ser considerada numa perspectiva de aplicação dessa nova ferramenta ou dessa nova técnica para avaliar, né, ou melhorar aquele resultado que você apresentou no teu trabalho. Então, omitir isso não vai ser legal. Por quê? Porque isso facilmente vai ser identificado no processo de revisão. É importante que vocês estejam sempre, né, na fronteira do conhecimento dessas técnicas para enxergar isso. O desenho experimental e a abordagem também é muito importante, né? Qual o desenho que você vai adotar, a abordagem, enfim, qual é o fluxograma, né, de técnicas, né, e de passos que você vai definir para gerar os seus resultados e as suas conclusões, né? Por exemplo, né, num trabalho de campo, a gente precisa definir a quantidade de amostras, os pontos, né, no espaço que a gente vai fazer essa amostragem, quais são as variáveis, e após isso, em laboratório, a gente precisa definir quais são as técnicas, né, qual é o protocolo que a gente vai definir para encontrar os valores, né, as concentrações de cada variável que a gente está trabalhando. Então, é importante definir muito bem esse desenho experimental. É importante que esse desenho experimental e abordagem ela seja consolidada com uma discussão, né,
com os membros ali que estão trabalhando ali na pesquisa. No caso de vocês, orientador, co-orientador, algum aluno de mestrado, doutorado que já está mais avançado no trabalho, né, no grupo de pesquisa, ou que esteja trabalhando, né, também na mesma temática, e aí você vai consolidar e meio que aprovar, né, esse desenho experimental e a abordagem a ser definida. Mas é importante também as leituras, né, para que você esteja consciente que aquele desenho é realmente o melhor para aquela aplicação. A experiência do orientador ou dos membros do grupo de pesquisa vai ser importante, mas a experiência de fora, né, em função das leituras que vocês vão fazer, vai ser importante também, porque lembre, né, vocês não devem aceitar tudo do que vem do grupo e do orientador, vocês podem propor. O ideal é que vocês proponham mesmo, né, qual é a técnica, qual é o desenho, né, quais são os cenários que eu vou trabalhar. Então, é importante partir do autor do trabalho, isso aí, porque é de responsabilidade dele, tá? O orientador, ele vai ficar mais validando, vamos dizer assim, né, as escolhas. Esse seria o cenário ideal, né, que o orientador validasse essas escolhas e dissesse, esse é um caminho correto em função do que você leu, em função do que você está apresentando aqui, esse é o caminho correto. Então, essa é meio que uma lógica invertida, porque quando a gente entra num programa de pós-graduação, a gente pensa que é o inverso, né? A gente vai ser demandado de coisas a fazer em uma pesquisa, a gente vai seguir estritamente o que foi demandado e vai apresentar lá, né, o produto final. Não é assim na pesquisa científica, né? Vocês precisam se apropriar da temática muito além de alguém, né, que está trabalhando há mais tempo no grupo de pesquisa, como, por exemplo, o orientador de vocês. Bom, outra questão relevante é que os resultados, eles que sejam evidentes, né? Os resultados, eles sejam evidentes e que eles sustentem as conclusões. Não adianta nada a gente chegar num resultado, né, onde você coloca uma conclusão que tenha muita especulação em cima daquela conclusão e que o teu resultado ele não consiga sustentar. Então, você lança uma conclusão, mas você está, na verdade, especulando alguma coisa e aquela conclusão não está sendo sustentada na tua base empírica. Então, isso é muito perigoso. É como, enfim, você tentar se convencer alguém na base do argumento, né? Isso se faz na fisiologia, na arte, filosofia, mas não se faz, né, na ciência. Então, com o convencimento através de palavras, não existe na ciência, a gente precisa argumentar baseado na nossa base e no conhecimento prévio. É importante, né? Agora, uma coisa importante é que vocês precisam lembrar. Todo o resultado ele é gerado através de uma metodologia robusta. Então, o segundo ponto talvez seja a base, né? O mais importante ali do que o terceiro. Então, os resultados evidentes e inquestionáveis, eles vão ser gerados através de uma metodologia robusta. Os resultados que podem ser reproduzidos novamente, né? Baseados nessa metodologia. E a última, aí, é uma coisa que a gente precisa aprender, que é a apresentação impecável através de técnicas de escrita científica. Isso aí é coisas que a gente vai aprendendo ao longo da carreira. Existe uma dificuldade, né, no início muito grande, mas eu vou ensinar alguns pontos ali para tentar minimizar essa problemática e facilitar a questão da técnica, para que vocês consigam absorver melhor e rapidamente superar. Só contando uma experiência pessoal, né,
assim, o primeiro artigo publicado é como se a gente vencesse uma barreira muito difícil. Depois que a gente pula essa barreira, tudo fica mais fácil. Porque o aprendizado desse primeiro, né, dessa primeira experiência, vai nos levar a uma facilidade, né, nas próximas experiências. Então, é como a gente vencer, como eu falei, vencer uma barreira. Venceu aquela primeira barreira, tudo fica mais facilitado. E o que a gente vai tentar fazer é minimizar todos os problemas aqui para que vocês consigam vencer de forma mais fácil essa barreira inicial, né, da primeira publicação. Acredito que para muitos aqui, né? Talvez alguns já tenham uma publicação no currículo, mas talvez a maioria aí não tenha ainda uma publicação, e a gente vai tentar facilitar a vida de vocês nessa questão. Bom, a publicação, ela precisa ter esses aspectos, tá? É como se fosse um prédio, né, que se destacasse em relação às outras construções que estão ao redor. Um paper científico, ele se destaca, né, de uma redação de um TCC, ou de uma monografia, ou até uma própria dissertação, porque ele apresenta esses aspectos, né, que a gente está vendo aí no slide, que seria a solidez, ou seja, o paper ele é sólido em função de obtenção, né, dos resultados por uma base metodológica robusta. Então aí ele se torna sólido. Você tem dados confiáveis, você tem uma literatura confiável, e aí você obtém então essa base empírica sólida, como vocês estão vendo aí no prédio em destaque. Vistoso, uma boa apresentação e publicado em uma revista de valor, né, reconhecido. Então, a gente vai aprender também a fazer essa escolha. Qual é a revista que eu devo escolher para que a minha publicação ela tenha uma visibilidade melhor perante a comunidade científica? Então, é importante saber o que é que a comunidade escolhe como revista para leitura. Então, para uma determinada temática, você tem uma comunidade, e aquela comunidade ela tem preferências, né, do que ler, de revistas, né, de preferência que elas vão ler, né. Bom, mas essa questão da escolha vai ser importante, né, para que esse acesso de conteúdo chegue mais fácil, né, a uma boa parte dessa comunidade. Então, a escolha é muito importante. A apresentação também, né? Uma apresentação boa vai ser bem vista ali pela comunidade. Outra, que o paper, ele precisa ser importante, ele precisa solucionar alguma questão relevante, seja em nível teórico ou aplicado, mas ele precisa dar uma solução. E essa solução, ela precisa ser completa. Pode ser uma solução incompleta, ela precisa ser uma solução completa para que outros trabalhos possam vir na sequência para confirmar aquela aplicação, né? Ou então gerar insights, ou até mesmo negar aquilo que foi apresentado por você, que pode acontecer. Mas precisa solucionar alguma questão. Solucionou, muito bem, provavelmente vai ser muito bem apreciado aí para a comunidade científica. E outra coisa muito importante é a economia de texto, economia, enfim, dos elementos ali que você está colocando, porque você precisa chegar rapidamente na cabeça, né, do leitor. Você precisa passar essa ideia de forma mais rápida. Então, no artigo científico, não cabe embromações, né? Não cabe esse tipo de coisa, não cabe repetir o que já foi dito, tá? Então, tem que ser direto, tem que ser um texto conciso.
Tem que ser um texto objetivo. Então, como a gente está vendo aí, um prédio sólido tem uma base, uma estrutura que é uma estrutura boa, né, para sustentar todo esse prédio. É um prédio bonito, é um prédio provavelmente importante, né, para a sociedade, e você vê nesse caso aí, o que se requer é que se tenha aplicado, né, uma solução com o menor custo possível, tá? Então, com relação a materiais, com relação a cronograma de trabalho, enfim, para tentar minimizar os custos e chegar numa obra como essa. Então, o nosso artigo precisa ser análogo, né, a um prédio desse tipo aí. Bom, o conhecimento científico, ele requer 4 pontos ali bem importantes, né? A questão de objetividade, tá? Então, como eu falei para vocês, né? Para que a gente gere um conhecimento científico, a gente precisa também ser objetivo, a gente precisa fazer uma boa interpretação da nossa base, a escrita e a escolha do periódico. Então, são 4 pontos, né, muito importantes, né, para que a gente consiga gerar conhecimento científico. Agora, o que seria esse conhecimento científico, né? Bom, o papel do periódico, ele vai servir de escada para que você chegue lá no último ponto ali, que é a questão da aceitação. Eu me refiro ao conhecimento científico, né, como a aceitação daquele conteúdo por uma boa parte, né, da comunidade científica da temática, né, que você está trabalhando. Então, para chegar na aceitação, o periódico ele é um degrau, certo? Então, você pode publicar num periódico, né, onde esse primeiro degrau ele é maior, né, em relação a atingir respeitabilidade, abrangência e depois aceitação, ou você pode publicar num periódico onde vai facilitar esse processo de respeitabilidade, abrangência e chegar lá na ponta, que é a aceitação pela comunidade. Então, o papel do periódico, ele é muito importante. A escolha do periódico é muito importante para que você chegue lá na aceitação. Então, tem que pensar grande, já no começo do projeto. Muitas vezes não, a maioria, viu? A maioria das vezes, a gente faz o trabalho e lá no final do trabalho, a gente pensa nisso aí. Pensa, onde é que eu vou publicar isso aqui? Onde é que eu vou publicar? A gente olha o trabalho, enxerga a qualidade dele, até pelas leituras que a gente fez, a gente já tem uma base, né? Isso aqui eu acho que pode ser aceito nesse periódico aqui. Enquanto o processo de planejamento da pesquisa deveria ser o inverso, né? Ou seja, eu foco na aceitação para que a minha pesquisa, né, as minhas conclusões sejam aceitas, tenham uma facilidade maior de aceitação, eu preciso focar numa publicação num periódico de alto nível, ou um periódico que aquela comunidade ela tem acesso e que realmente aquele conteúdo ele seja realmente lido, né, por aquela comunidade. Então, eu foco no periódico e, a partir do periódico, eu enxergo a qualidade dos trabalhos e aplico a qualidade daqueles trabalhos também no meu trabalho. Esse deveria ser o processo natural, né, de um projeto de pesquisa. Focado na ponta e não na base, ou seja, sair da base, né, dizer, eu vou fazer a minha pesquisa aqui, chegar lá na ponta, eu digo, e agora? Onde é que eu vou publicar? Não é o correto, é na aceitação. Então, foquem nisso, desde o início do projeto, na aceitação, e para que seja aceito, a gente precisa escolher um periódico de qualidade de alto nível. Então, o que é o conhecimento científico? É aquele conhecimento, como eu falei já, produzido e aceito por uma parcela significativa da comunidade científica na sua área. Tá? Então, chegando lá,
você vai ter, né, credibilidade, respeitabilidade, tudo, e aquele conhecimento ele vai facilmente ser aderido, né, à malha de conhecimento daquela temática. Para isso, tem que ser aceito. Você pode dizer que conhecimento científico é todo conhecimento também produzido por uma metodologia científica. Sim, tá certo, mas não é suficiente, porque nem todo conhecimento produzido por uma metodologia científica, ele alcança uma parcela significativa da comunidade científica. Então, pensem nisso na hora de propor o trabalho de vocês. Pensem na comunidade, o que é que a comunidade lê, quais são as revistas, né? Que tipo de qualidade essas pessoas buscam. E isso não é difícil. Não é difícil delimitar, enxergar. É só participar da comunidade. É como vocês participam aí de vários grupos, né? Grupo PET, grupo de igreja, grupo de pesquisa. Já alguns de vocês, né, estão inseridos em grupos de pesquisa. Então é fácil quando a gente se insere em uma comunidade, basta a gente começar a participar dessa comunidade. Então, essa participação, né? Professor, isso aí é um pouco abstrato, né? A comunidade, o meu grupo da igreja é uma coisa concreta, né? Eu vejo as pessoas, eu sei o que as pessoas estão propondo, fazendo, enfim. A comunidade científica, muitas vezes, ela é abstrata, né? Mas não, existem ferramentas onde a gente pode facilmente se comunicar, facilmente conhecer as pessoas que estão trabalhando na temática, conhecer o nome e sobrenome, não só o sobrenome, né? Muitas vezes a gente só conhece o sobrenome, a gente pensa que, enfim, a gente muitas vezes não sabe nem se é homem ou mulher que está fazendo aquele trabalho, né? Porque tem o sobrenome ali e muitas vezes pensa que é uma mulher ou fala só que é um... Não, é uma comunidade, a gente precisa conhecer o nome, sobrenome, onde é que elas trabalham, qual é o grupo, se aquele grupo é de referência, para que a gente tenha contato, né, participação, procurar nos congressos as pessoas, conversar com essa comunidade também, né? É muito importante nesses encontros científicos, né, para que a gente conheça as pessoas. Bom, beleza, então, baseado nisso, e agora vocês sabendo que o plano de trabalho para pesquisa precisa ser focado na ponta, ou seja, na aceitação, eu preciso desses elementos, né? Para chegar lá na ponta, eu preciso de pesquisa, né? Fazer a pesquisa, redigir essa pesquisa, publicar e que essa publicação tenha um potencial de leitura pela comunidade, né, para que essa comunidade ela aceite. Então, a aceitação ela vai nortear os rumos da pesquisa, mas também ela precisa ela precisa passar de forma mais simples, né, por esses pontos aí que estão no meio: redação, publicação e leitura, tá? Então, a redação aí é técnica, né, que a gente vai aprender. Publicação, ou seja, como é que um artigo é publicado quando ele é aceito por um grupo de revisores anônimos. Beleza, só que a redação, ela tem um papel muito importante, né? Porque, como eu falei na aula passada, é como uma apresentação de ginástica, né, artística, onde os pontos, os juízes estão esperando os elementos de execução. Numa revisão, né, por pares, acontece a mesma coisa. Existem elementos altamente esperados, né, em um texto científico. E aí a redação ela tem um papel importante. E a leitura, eu diria mais que a leitura está associada ao periódico que você escolheu. Então, um texto bom,
que foi aprovado, né, por pares, já tem um potencial grande, né, que ele vai ser lido, Mas o potencial de leitura tem a ver com a escolha do periódico, certo? Então, se você escolher um periódico de alto nível, provavelmente ele vai ser lido por uma parcela maior e a probabilidade de aceitação também é maior. Muito bem, então é isso. A gente tem que focar em pesquisa, pensando em atender, né, os anseios da comunidade não científica, mas como a gente trabalha com problemas na engenharia, o nosso programa de pós-graduação é na área de engenharias 1, todo problema de engenharia beneficia de forma direta ou indireta a sociedade. Não tem como escapar disso. O benefício de ponta para a comunidade não científica, ele é intrínseco, né, a todo trabalho de pesquisa na área de engenharia. Então, mas para isso, para chegar na ponta, eu preciso de validações perante a comunidade científica, tá? Não dá para cortar esse caminho. Cortar esse caminho é muito perigoso, tá? Você produzir uma pesquisa científica e já levar esses resultados para o jornal, para ser discutido, isso pode, enfim, pode ter algum equívoco em termos de metodologia, em termos de resultado, e você pode alarmar, criar um caso muito forte ali na comunidade científica, e isso pode voltar para você. Isso pode, sem dúvida, voltar a você, em termos de processo, em termos de... Enfim, tudo a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, precisamos ter essa consciência da validação antes de uma divulgação mais ampla. E essa validação é por meio da publicação científica, como vocês estão vendo aí. Estou vendo que Thaís falou que teve um caso recente, né, de uma publicação da Covid, né, que rapidamente assim foi para a comunidade, realmente foi para a comunidade não científica, e o pessoal depois, o artigo foi retratado, né, porque passou por uma revisão muito rápida, né, pelos pares, né, em função do apelo também, né, pela publicação, por gerar conhecimento naquela linha, né, do problema, e aí se passou muito rápido pela revisão, chegou também rápido para a comunidade não científica, e o artigo continuou sendo criticado, né, até a ponto que ele foi retratado. Retratado por quê? Porque outros pesquisadores viram que tinha um problema nos dados, na metodologia, e aí, questionado, viu que o artigo tinha baixa qualidade e que aquele conhecimento não poderia ser levado para frente. Precisaria de uma revisão maior, né, daquele trabalho todo. Então, vocês precisam ter consciência disso, né? Chegar, né, o conhecimento chegar na comunidade não científica, ele é uma consequência, pessoal. Ele muitas vezes é uma consequência do trabalho. A gente está fazendo uma pesquisa e aí, naturalmente, aquela novidade, ela vai chegar na sociedade, né? Então, algum jornalista vai achar, ou na UFAL, né, existe um comitê, né, de jornalismo que sempre está buscando, né, nas unidades acadêmicas, as novidades em termos de publicação, em projeto de extensão, e sempre está divulgando isso. Mas a gente precisa ter muito cuidado, né, com a assessoria de comunicação, que sempre está querendo divulgar resultados, quanto mais polêmico, melhor, né? Então, o professor tem que ter cuidado em realmente divulgar alguma coisa que já esteja publicada e aceita, né, perante a comunidade científica, e não resultados preliminares. É muito perigoso isso. Então, tem que ter esse cuidado, sim. Já teve casos, né, em trabalhos de dissertação, como eu comentei, né,
O nosso programa, ele ataca problemas na sociedade. E aí já aconteceu de um aluno defender a sua dissertação, e aí rapidamente enfim, você tem uma divulgação, né, também pelo Facebook daquela defesa, e aí algum jornalista observou, né, aquele trabalho, viu que era um tema polêmico, de interesse, né, para a comunidade de Maceió, e chegou lá no professor. Então, já teve alguns casos, né, de entrevistas, né, de trabalhos de dissertação que não passaram por um processo de validação. Tá? Então, isso é perigoso, isso é muito perigoso, porque a gente tá... Por quê? Porque o que se fala pode ser usado para algum processo, né, na justiça, para uma prefeitura ou para um estado. Aconteceu, né, no caso do Pinheiros, de ter muita divulgação, assim, resultados preliminares divulgados, né, sem ser validados, e aqueles resultados preliminares serem usados como base em processos judiciais para ações contra a Braskem, de indenização. Olha o perigo, né? O teu nome, né, indo para um processo enfim, né, para pagar indenizações às pessoas, e, sei lá, no final ali você vem uma outra equipe técnica, né, e aí contradiz a tua conclusão ali, o que você colocou, né? Então, tudo que é dito pela comunidade científica, né, ela é muito, assim, muito aceito pela sociedade, rapidamente aceito. Parece que né, é uma coisa que o pessoal nem passa por crivo. O que você falar ali, né, na UFAL, rapidamente vai ser aceito, né, pela sociedade. Então, tem que ter muito cuidado nisso aí, tá? Por essa questão de processo também. Bom, como a gente está num curso de pós-graduação e que a gente está num treinamento, né, para ser cientista, o cientista, assim, uma oportunidade que é talvez a principal oportunidade, né, do cientista, é voltar um dia como professor para uma instituição de ensino superior, certo? Mas eu já comentei que existem algumas dificuldades, né, para que a gente volte e continue fazendo pesquisa de qualidade. Muitas vezes a gente vai para um centro, né, de pesquisa de alto nível, tem um monte de... a infraestrutura é top. Muitas vezes a gente vai até para o exterior, para uma universidade de referência, um laboratório de referência, quando volta com um emprego e uma realidade totalmente diferente do que você encontrou na sua pós-graduação. Então, isso é muito perigoso, tá? Porque você não vai conseguir, muitas vezes, dar continuidade ao que você estava fazendo, e lhe traz frustrações na vida, né, profissional. Era isso que eu queria na minha vida, continuar fazendo isso, é isso que eu amava fazer, e aí chega num ambiente onde você começa a dar aula, você pode até gostar de ensino, mas é uma vida que o ensino ele vai criando uma certa rotina, né, na vida do professor, principalmente aqueles que dão a mesma disciplina a vida inteira, e muitas vezes os professores eles caem nessa questão de falta de motivação e de uma rotina que não é saudável, né? Quando a gente está inserido em pesquisa, sempre tem uma novidade, né? Sempre você está avançando, sempre você tem uma coisa nova. Então, aqueles que estão envolvidos mais em pesquisa, em extensão, sempre tem coisa nova a fazer. Mas é importante que vocês saibam exatamente qual é o projeto, né, de professor
universitário, o que é que foi o projeto e o que é que a gente tem hoje, né, nas universidades públicas brasileiras. Bom, o professor, ele varia muito, né? Assim, na prática, o papel dele, ele é diferente, assim, entre universidades, departamentos, grupos de trabalho. As atribuições também vão medindo, vão sendo diferentes, né? E o professor, ele tem um plano de carreira, onde ele entra muitas vezes como na classe, né? Quem já tem o título de doutorado, ele entra nessa classe intermediária que vocês estão vendo ali, adjunto, e ele vai subindo de nível dentro da classe adjunto, e depois ele faz uma progressão vertical para associado, de adjunto para associado, depois ele sobe de nível na classe associado, depois ele no topo de carreira, ele chega como titular. Então, no total, são 9 progressões que um professor ele pode fazer. Um professor com doutorado, quando ele entra na instituição de ensino superior com doutorado. Quando ele entra com mestrado, só ele entra como assistente, e aí ele vai subindo até adjunto, e se ele não tem doutorado, ele não pode mais progredir. Certo? Então, tem esse ponto importante, até para forçar um pouco a questão da qualificação. Então, isso, assim, por um lado é bom, mas tem muitos mestres, né, que têm, às vezes, mais qualidade com relação à pesquisa do que um professor doutor, né? Às vezes você tem competências que se completam, né, numa pesquisa, né? Um professor assistente que ele é muito bom de campo, né? E isso é muito importante na pesquisa também. Então, isso é variado, mas a regra hoje é essa, de o professor ele entra como adjunto, né? E com doutorado e mestrado ele entra como assistente e não pode progredir mais quando ele chega na classe adjunto. Bom, em vários lugares, né, no mundo, o professor de escolas, ele é diferente do professor universitário. O professor de escolas, ele é o chamado teacher, né? Nos Estados Unidos, Inglaterra, outros países também funcionam assim. Então, tem o teacher e o professor universitário, ele entra como lecturer, depois, que é o docente nosso, que seria o equivalente ao docente, e depois ele progride para professor, que no nosso caso é o professor universitário. Mas vejam, no nosso caso, o docente e o professor universitário é a mesma coisa. Ou seja, lá eles têm duas classes, né? O lecturer e o professor. O lecturer, ele só dá aulas para a graduação, e o professor, ele dá aula com uma carga menor e faz outra atividade de extensão ou de pesquisa, certo? Não tem a opção, nesses lugares que eu citei, né, não tem a opção de gestão. Por quê? Porque o gestor, ele é um gestor formado, né? Um gestor formado, ele tem uma graduação em gestão, com especialização em gestão para instituições de ensino superior, e aí o gestor ele é contratado. Tá? Então, muitas vezes o diretor, por exemplo, o diretor das unidades, eles são gestores. Então, eles são contratados, né? E precisa ter a competência específica para isso, fora, né? Aqui no Brasil, não. O nosso gestor, o nosso diretor, ele faz parte do quadro de docentes da nossa unidade acadêmica. Então, ele tem uma carga horária de aula reduzida para se dedicar à gestão. O reitor, fora, ele é professor também, certo? Então, ele os pró-reitores também são os únicos cargos onde envolve docentes. Mas, a nível de gestão, para as unidades acadêmicas, aí você tem o papel do gestor formado, e aqui não, né? Aqui não é assim. Então, ou seja, o professor docente lá fora, professor universitário,
ele tem um papel bem definido, né, na instituição, que é dar aulas com uma carga horária pequena e também fazer algum trabalho além do ensino, tá? Seja na pesquisa, seja na extensão. Enquanto o lecture, não. O lecture ele é focado só no ensino, né? Aqui tudo é professor, né? Professor até de ensino. Então, uma pergunta aqui, se o lecture ele dá aula no mestrado e doutorado. Não. Ele não dá aula em mestrado e doutorado. O lecture não. Ele só dá aula na graduação. Entendeu? Então, a nível de mestrado e doutorado. No caso. Oi? A dúvida é se para ser lecturer precisa ter mestrado e doutorado, ou se tiver só mestrado dá para ser lecturer lá fora. Ah, entendi. O lecturer, não. O lecturer, o nível dele, ele pode ser até graduado, entendeu? Agora, ele não vai conseguir progredir para professor sem os títulos, né, de mestrado e doutorado. Para chegar em professor, tem que ter doutorado. Ele precisa passar por um novo concurso, certo? É um concurso à parte, muitas vezes. Então, são coisas bem distintas. O lecturer, ele pode ir progredindo, né, como eu falei agora, mas tem em algumas instituições lá fora, o lecturer, ele é lecturer a vida toda, e o pessoal está satisfeito porque, em termos salariais, não muda muito, né, para o professor. O professor, ele ganha mais um pouco, mas não é tão grande. Então, você vê que, e nesse caso é interessante, né, porque seria até interessante para a gente também, né, a aplicação disso, porque a maioria dos professores, eles são, na verdade, lecturers aqui. Eles não são professors, eles são lecturers. Eles só dão aula na graduação. Então, poderia, se a gente tivesse uma categoria diferente ali, daria para encaixar esse pessoal. E aí muitos que são lecturers estão satisfeitos lá fora, com o seu emprego, com a sua dedicação, com o seu compromisso. Não sei se vocês já viram, né, nos Estados Unidos, em filmes, em algum filme, né? Aquelas salas muito grandes, né? Auditórios muito grandes. E, enfim, para mais de 100 pessoas, mais de 100 alunos, né? Dando uma aula. Então, quem é que vai dar aula ali? Você tem um professor dando a aula e você também, aquela disciplina, ela está associada a um lecturer ou a mais de um lecturer. Então, o lecturer, o papel dele também é complementar as aulas, né? Dar aulas diferentes do professor, ou complementar alguma, e também fazer aquela assistência individual de cada aluno, né? Porque o professor, ele não tem tempo não teria tempo para tirar as dúvidas, certo? Então, aí você tem, é como se aqui a gente tem esse papel do monitor, né? O monitor faz isso, o monitor ele tira as dúvidas do professor. Lá não, lá é um profissional, é o lecturer. O lecturer, ele tem os horários onde os discentes vão e tiram as dúvidas com os lecturers. E o professor, ele vai recebendo esse feedback, né, dos lecturers que estão envolvidos na disciplina. Então, uma disciplina tem mais de um docente associado, sempre lá. Então, essa estrutura, você vê que é uma estrutura diferente, né? Enfim, a questão dos cargos, não, como eu falei, né, não tem um melhor cargo. Todos têm papel importante no sistema educacional. O professor, o lecturer e o teacher, certo? Lá fora. E aqui o professor. Aqui é só professor. Todos os professores em diferentes níveis, né, no sistema educacional têm papel importante. Então, é uma questão de competência mesmo. O que é que eu quero para a minha vida, né? Ser um lecturer ou um professor, que é um pouco além disso, né? Ou um teacher, né? Mas, enfim. Bom, uma coisa que eu queria mostrar aqui, ó, o que é que diferencia, então, o professor universitário dos outros? Na teoria, esse cargo, ele foi
inventado para ser ocupado por profissionais que associam pesquisa e ensino, tá? Existe uma lei de criação do professor universitário. Então, uma lei federal que criou, né, essa profissão. E aí o objetivo é esse, pesquisa e ensino. Ou seja, lá na lei tem isso. Espera-se que o professor universitário esteja sempre na vanguarda da sua área. Espera-se que ele atue na formação de profissionais de nível superior, ensinando-lhes não apenas o conhecimento já sedimentado, mas também novidades, macetes. Ou seja, o professor, o lecturer, ele não tem essa capacidade. Por quê? Porque como ele não está envolvido na pesquisa, ele não tem como trazer as novidades. O professor que está na vanguarda, ele tem como trazer informações ali da pesquisa e incorporar elas no ensino. Então, essa é a intenção. E o professor universitário produza ele mesmo algumas novidades, tendo a obrigação não apenas de transmitir, mas também de produzir conhecimento. Então, por quê? Porque visando, né, também a inovação, a produção de tecnologia, e a gente sabe que isso acontece muito no ambiente, né, de pesquisa. Primeiro vem a pesquisa para muitas vezes vir a inovação e uma nova tecnologia. Na realidade, o professor universitário, ele é obrigado a dar 8 horas na graduação, por semestre, ensino, e ele não é obrigado a participar de nenhuma outra atividade. Tá? Essa na prática, é o que acontece com os professores universitários. Então, a maioria é lecture, tá? Só dá aula na graduação, e muitas vezes esses caras que dão aula na graduação, eles dão a carga horária mínima, 8 créditos e acabou. Ou seja, pela lei, eles deveriam estar na vanguarda, enfim, fazendo pesquisa, extensão, mas a maioria só dá aula. Bom, aí vocês começam a ficar revoltados, né? Pô, professor, só dá aula, isso aí não deveria ser banido isso, mas, enfim, tem toda uma questão por trás, né? Por que muitos, né, não conseguiram sair só do ensino? Mas, assim, o que era esperado? Que esses professores estivessem envolvidos em 2 ou 3 atividades desses pilares aí, né? Bom, no resumo, assim, o professor, na verdade, ele é um profissional da educação sobrecarregado com ensino e sem incentivos para fazer pesquisa. Essa é a grande realidade, né? Se você fizer uma conta rápida, para uma disciplina de 4 créditos, que são 4 horas de sala de aula por semana, um professor que se preza, ele se prepara, né, antes de dar uma aula de 1 a 2 horas, né, por semana. E também, como ele é um professor, ele não tem um lecturer, muitas vezes ele não tem um monitor, ele tem que corrigir as provas, ele tem que atender, e isso ele gasta ali de 2 às 3 horas por semana, ou seja, facilmente um professor que tem uma disciplina, ele precisa comprometer de 7 a 9 horas de carga horária por semana para uma disciplina. Se você multiplicar por 2 disciplinas, eu chego a de 14 a 18 horas. Então, enfim, para um contrato ali de 40 horas, né, por semana, né, um professor DE, o contrato dele é de 40 horas. Então, você vê que boa parte já foi comprometida com o ensino. Outra questão é que, se ele faz mais de uma atividade, é muito provável, por exemplo, se ele está fazendo pesquisa ou extensão, é muito provável que essa carga horária de sala de aula venha aumentar, certo? É muito provável, muito provável. Então, por exemplo, hoje, um professor que está na pós-graduação, no mínimo ele tem que ter uma disciplina, tá? No mínimo ele tem que ter uma disciplina. Então, a tua carga horária ali vai para 11, 12 horas, né? E aí vai sobrando cada vez menos tempo ali para dedicação exclusiva para pesquisa. Bom,
Então, a pergunta é como alguém pode se dedicar verdadeiramente à pesquisa com uma carga horária grande, didática, e com outras responsabilidades associadas a essa carga horária. Então, tem eu digo sempre o seguinte, né? Às vezes a gente não entende, né? E quando compara currículos, o currículo do professor pesquisador no Brasil, o cientista no Brasil e o cientista fora do Brasil nessas universidades de referência. Quando a gente compara, obviamente, o cientista brasileiro, ele vai estar atrás, muitas vezes, né, do cientista de uma universidade que aplica, que tem uma outra estrutura com relação ao sistema educacional. Isso acontece, né, por vários motivos. Um é por essa questão, né, da estrutura, principalmente, né, de a gente não ter os lectures. Então, os professors aqui não conseguem se dedicar mais a fazer ciência ou a trabalhos de extensão. E outra realidade, como eu já falei para vocês, é a questão do incentivo a fazer um outro trabalho. Já comentei aqui, né, que muitos colegas, eu vi isso, participei dessa realidade, muitos colegas simplesmente desistiram de fazer pesquisa ou fazer algum trabalho de extensão pela falta de incentivo no começo da carreira, né? Ou porque, enfim, não tem mais edital focado para esse tipo de profissional no início da carreira. Não existe um enxoval de pesquisa, como, por exemplo, nos Estados Unidos, um professor, um professor universitário que ele é contratado, recém-contratado, o enxoval dele não é um enxoval de equipamentos, não, pessoal. É um enxoval de um projeto de pesquisa. Então, ele ganha um recurso. Se não me falha a memória, né? Eu tenho um colega lá que é professor no Texas, e ele me falou que ele ganhou $100 mil, né, para fazer a sua pesquisa. Então, o enxoval dele, na verdade, ele é um recurso, é um financiamento para tocar a sua primeira pesquisa. Por quê? Porque concorrer, esse professor mais novo, ele entrar numa concorrência comum nesses grandes editais é muito injusto por conta do currículo, né? Que ele não tem em relação a outros que estão já no meio da carreira ou no final de carreira. Então, tem que ser justo. O sistema ele precisa ser justo. Ele precisa pensar nesses pesquisadores que estão no começo de carreira, os pesquisadores que estão no meio de carreira, os pesquisadores que estão no final de carreira, para fomentar essa pesquisa e para que esses profissionais comecem a progredir, né, no fazer ciência. Então, isso, fora, ele tem uma estrutura melhor, tem um pensamento melhor. No Brasil, não. Pelo contrário, né, o que a gente observa nos últimos anos é cada vez mais, uma falta de financiamento, né, na área de ciência e tecnologia. Então, poucos editais de pesquisa no país, né, e essa questão de não colocar tudo em um ambiente comum, né? Todos os professores, para todos os níveis, em um ambiente comum de competição, e acaba sendo injusto. Tem colegas, né, na nossa pós-graduação, já vieram falar até comigo, né, dessa problemática, né? Roberto, eu vou desistir, eu não consigo aprovar nada no CNPq, toda a proposta que eu mando, os caras rejeitam, aprovam tecnicamente, mas diz que não tem recurso. E foi assim também no início. Eu comecei nessa mesma, com várias negativas. Eu posso mostrar para vocês, né, a minha página lá no CNPq, a quantidade de indeferimentos que eu recebi no começo da carreira, mas o que me fez, né, superar esse degrau inicial, né, de conseguir o primeiro projeto de pesquisa, o primeiro financiamento, de conseguir uma bolsa de produtividade, foi a consciência que eu
tinha, né, da paixão, sempre, né, do fazer ciência. Porque o natural do cientista o que a gente espera, né, do fazer ciência é isso, né, a paixão pelo saber. Quando a gente tem a paixão pelo saber, a gente insiste, a gente continua, né, mesmo com vários nãos que a gente vem a receber logo no começo de carreira. Então, eu fui insistindo, continuei nos grupos de pesquisa, continuei publicar com colaboração, né? Era muito difícil publicar a nível de mestrado ou a nível de graduação na UFAL, mas eu continuei fazendo parte dos grupos de pesquisa que eu participei, e aí as publicações vinham, até chegar no ponto onde eu estava com um currículo que dava para concorrer, né, nesses editais maiores, e eu fui conseguindo aprovar os primeiros projetos. Então, é assim, a realidade é essa. Assim, não é só de um professor universitário, é de um cientista no Brasil. Em qualquer instituição que você venha trabalhar, seja na pública ou na privada, ou seja, tem algumas exceções, né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas existe cientista de carreira em algumas empresas públicas, né, de grande porte, como, por exemplo, a Vale e a Petrobras. Existem cientistas de carreira nessas empresas, onde aí o incentivo para a pesquisa ele é interno. Ele é interno. Então, você tem uma parte do recurso interno da Petrobras, da Vale, para incentivar esse tipo de desenvolvimento, tá? Dentro, né? Agora, sempre focado a melhorias de processos, a tecnologias, então tem muito... Agora, a realidade do professor ou do cientista dentro de uma instituição de ensino superior, seja pública e privada, é totalmente diferente. Você vai precisar recorrer a fomentos fora da instituição. E aí tem essa complicação. Só que a gente não pode desistir, né? Uma coisa que a gente não pode fazer é desistir. Mas é para quem tem paixão, né? Mas o que acontece na realidade é o desincentivo, né? E a desistência aí de muitos ali, principalmente que estão no começo de carreira. Então a gente tem que pensar nisso aí, pessoal, porque hoje o Brasil ele foca muito no ensino. Assim, a pressão do governo para abrir mais turmas, para que a entrada de alunos seja maior, para que se crie mais cursos a nível de graduação e mantendo o mesmo corpo docente. Então, quando a gente vai ampliando, né, essa capacidade de entrada e de novos cursos, a gente precisa pegar o corpo docente atual e distribuir. Então, o reflexo natural é o aumento da carga horária no ensino. Então, tem essa questão, né? E hoje o Brasil ele foca muito nessa questão do ensino, tá? E em qualquer universidade de ponta, o professor lá não ultrapassa de 4 créditos para dar independência, né? A questão de desenvolver esses projetos. E a gente tem muita carga horária de sala de aula, tá? Isso para o aluno, eu não digo isso só para o professor, eu digo isso a nível do aluno também. Então, o que acontece? O aluno, como ele é sobrecarregado de horas dentro de uma sala, ele não tem tempo muitas vezes, para pensar em refletir outras coisas, né? A individualidade, a criatividade, a autonomia, o livre pensamento. Então, a gente meio que adestra o aluno em cativeiro, né? Então, a gente coloca numa sala de aula e toma informação. Muitas vezes o aluno, eu já vi históricos aí de alunos com mais de 10 disciplinas simultaneamente. Como é que o aluno ele consegue administrar toda essa carga de conhecimento, né, em sala de aula, e o que é que ele vai, ao final desse processo, absorver? Ele não tem tempo, né, de absorver, muitas vezes, aquele conhecimento
e de ser criativo, de ser autônomo. Então, isso é muito ruim. O nosso sistema, ele não prioriza essas questões. É muito diferente. Por exemplo, eu passei um tempo na Suécia e lá a carga horária era dividida, né, entre ensino presencial e à distância. Por quê? Porque o aluno, ele precisa lá, né, ser proativo na busca do conhecimento. Então, a carga horária de disciplinas ela é muito mais reduzida. Não existe uma carga horária de 60 horas para uma disciplina, por exemplo. Não existe isso lá. Então, é uma carga horária muito mais reduzida. As disciplinas são concentradas. O que é uma disciplina concentrada? Você tem, num semestre, em 6 meses, aqueles 6 meses ele é dividido em subperíodos, e em cada subperíodo desse, o aluno ele só pode pegar 2 disciplinas, por exemplo, né, em cada subperíodo. Então, o professor ele vai ter uma carga horária grande naquele subperíodo, e o aluno ele vai estar mais focado em poucos assuntos. No final, ele vai ter todas as competências, mas a possibilidade de aprendizado é muito maior quando você não divide muita atenção, né? Com várias outras disciplinas. Então, infelizmente, o nosso sistema não permite esse tipo de estrutura, de dividir o semestre em subperíodos, né? Uma coisa que já há muitos anos acontece lá fora, muito bem sucedido pela experiência, né? Então, enfim, a gente está no século passado, o nosso sistema educacional ainda, né? E a gente está castrando, né, o pensamento, individualidade, criatividade dos nossos alunos. Isso é muito ruim. Então, quando os alunos eles chegam na pós-graduação, chega com essa problemática, né? De o que fazer, de criatividade, de proatividade, de buscar o conhecimento sozinho, né? Isso, enfim, deve ser incentivado desde a graduação. Competição internacional é injusta, né, para a geração de conhecimento científico e tecnológico. Então, vocês observam, né, o PIB da Alemanha é muito maior do que o do Brasil. Como é que a Alemanha, um país que não tem nem lugar, né, para plantar, né, hoje a nossa principal fonte de economia é o agronegócio. E a Alemanha não tem essa capacidade, né? Não tem terras férteis, não tem. Mas o PIB é muito superior ao nosso. Mas por que o PIB é muito superior ao nosso? Pela produção científica e tecnológica. Basicamente isso, né? A Alemanha produz muito, né? Inovação, tecnologia, pela base de conhecimento científico que é gerada. E aí a gente observa, né, um crescimento enorme da economia, né, nesses países, né, em relação ao Brasil. No Brasil, a gente foca muito pouco, né, em produzir conhecimento científico e tecnológico, e a resposta disso é o atraso. É o atraso. Né, é o atraso com relação a esses outros lugares. Enfim, a gente importa muitas vezes tudo, né? Tudo a gente importa. A gente depende muito, né? Por exemplo, nessa pandemia, a gente viu claramente a dependência da China, né, para os respiradores, né? Muitos contratos superfaturados, muitos contratos, né, que eram destinados para comprar respiradores, na verdade vieram outras coisas. E a gente não tinha tecnologia para produzir respiradores. Não tinha tecnologia. Então, quantas pessoas, né, não morreram, né, em função da falta de um respirador num leito de UTI? É muito triste, né, dizer isso, mas tudo, a nação, ela é movida por prioridades. A nação é movida por prioridades. Então, enquanto muitos estão priorizando, né, outras coisas, o Brasil ainda prioriza investir e colocar o seu dinheiro, né, em coisas, né, que assim não vão crescer de forma significativa o seu PIB, né? Então, coisa a se pensar.
uma mensagem que eu deixo, né? Todo professor, todo cientista é um professor, mas nem todo professor é um cientista, certo? Todo cientista ele vai dar aulas, até porque ele é obrigado a dar aulas, mas nem todo professor ele é cientista. Ele é um lecturer, né? Lecturer só faz aquilo, mas ele, para o Brasil, ele é um professor. E muitas vezes o aluno ele não enxerga essa diferença. Para o aluno, todo mundo é professor. Todo mundo parece que tem as mesmas, fazem as mesmas coisas, tem as mesmas competências, e na realidade não é assim no país. A maioria dos professores universitários são lecturers. Quem ama fazer ciência no Brasil faz porque... Quem faz ciência no Brasil faz porque ama, né? Não é porque é obrigado a fazer. É por uma causa maior. A fazer ciência, né? Ele precisa estar motivado nessa sede do saber, né? Em fazer, em ter o conhecimento novo, em gerar um conhecimento novo. Então, ninguém é obrigado a estar no programa de pós-graduação, ou mesmo aqueles que fazem parte de um programa de pós-graduação não recebem nenhum adicional, né, para fazer aquilo. Agora, quem está na gestão recebe adicional, né? Recebe adicional. Por exemplo, existe funções gratificadas, né, para o professor que é coordenador de curso, para um professor que é diretor, para um professor que é pró-reitor ou reitor. Para esses cargos, existem funções gratificadas, mas não existe uma função gratificada para um pesquisador. Eu não estou dizendo que deveria existir, não. Eu estou dizendo que tem alguns incentivos financeiros, né, para diferentes pilares, né, que tem um pilar e não tem no outro. Então, eu vejo como uma coisa discrepante, né? Por que o professor que é diretor, ele recebe uma função gratificada, ele está atuando num pilar, né? Que é importante, eu já falei para vocês, né, na aula passada, é muito importante, todos os pilares são importantes, né? Mas ele tem um incentivo maior. Então, a gente começa a entender, né? Porque tem uma linha ali de professores, né, um grupo que está mais envolvido em questões de gestão, porque em termos salariais também vai ser interessante para eles, tá? Se eles conseguirem encargos, tal, dentro do ambiente da universidade. Então, e muitas vezes o que acontece? A gente perde uma pessoa com uma competência gigantesca, né? Ela foi treinada a ser cientista, treinada em fazer novidades, coisas novas, e estamos perdendo uma cabeça dessa para gestão. É isso que está acontecendo no país. As grandes mentes estão sendo movidas para trabalhos de gestão onde poderiam ser assumidos por gestores de formação, que é o que acontece fora do país. Então, é muito triste, assim, de ver pessoas, né, que têm competências, né, e que não estão usando sua competência, né. Bom, aí algumas dificuldades, já falei, né, de projetos de pesquisa, nas dificuldades, né, na carreira do cientista, e, enfim, também já falei sobre isso. Mas, enfim, o que é que se espera de um cientista? Procurar internacionalização, buscar eficiência acadêmica, certo? Índices, né? Procurar índices de qualidade e novas tendências, né? Novas tendências também. Fazer críticas online, procurar sempre estar na fronteira do conhecimento, conhecer as pessoas, fazer divulgação científica. Uma tendência nova é publicar resumos, né, em gráficos ou vídeos, ou também fazer a sua própria publicação em vídeo. Existem já revistas que publicam, não o paper, né, aquele formato lá escrito. Tem revistas que publicam já o seu conteúdo em formato de vídeo. Então, e é uma publicação oficial, com DOI, com tudo, né? Com o fator de impacto. Então, revistas altamente qualificadas
que fazem esse tipo de publicação. Tem novas tendências aí para que a gente possa se adaptar também nesse mundo das publicações científicas. E o espera do cientista também ter conhecimentos adequados sobre o processo de ciência, ter boas ideias, considerando a novidades, e fazer pesquisa científica de qualidade. Então, em resumo, é isso. Eu vou... e outra, né? Também está na fronteira do conhecimento na arte, né? Na sua área, para sempre produzir coisa nova. Alguém queria fazer algum comentário até aqui? Bom, eu acho que a gente pode, então, encerrar por aqui, então, a aula. Nessa semana, eu vou passar um link de uma videoaula, vocês vão assistir o link de uma videoaula que não é a minha, né? Essa videoaula está sendo gravada, eu vou colocar lá no YouTube, depois passo o link para vocês. Mas eu vou passar uma palestrazinha do TED Talk, e essa palestra ela vai ser usada, né, para a próxima aula a gente fazer um mini teste. Então, vou passar o link lá no sistema e divulgo para vocês, vocês assistem e depois a gente faz um mini teste via Google Forms, tá? A gente vai fazer isso via Google Forms. Eu vou criar os formulários e vocês vão colocar suas entradas ali no formulário. Alguém tem alguma coisa a comentar, falar? Se não, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo e dizer que semana que vem a gente continua com a nossa aula. Agradecer a todo mundo aí, então. Até mais. Até semana que vem. Professor, você pode disponibilizar o vídeo da aula da semana passada, por favor? Sim, eu gerei, já está lá no YouTube e não coloquei o link ainda, né, lá no Siga, tá? Mas eu vou fazer isso agora. Vou pegar o link e colocar lá, tá bom? Obrigada. Tá bom, obrigada. Tá, joia. Tchau, tchau. Boa semana para vocês.